Pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai ver as experiências que o Gregor Mendel, que foi considerado o pai da genética, né? Que experimentos que ele fez e que conclusões que ele chegou sobre a genética, sobre a transmissão das características hereditárias de uma geração para outra, né? Então, lá por volta de 1860, esse monge chamado Gregor Mendel, ele fez várias experiências utilizando uma planta que é a ervilha. Todo mundo conhece a ervilha, né, gente? Então, essa planta foi escolhida por ele porque ela tem algumas facilidades para poder observar o estudo. Então, por exemplo, a ervilha é uma planta que se desenvolve rápido, não demora muito tempo para a plantinha crescer e produzir as ervilhas, né? Então, ela cresce rápido, ela faz a autofecundação, quer dizer, eu não preciso de uma outra plantinha, então eu tendo um pezinho de ervilha, as florzinhas se autofecundam, né? Uma fecunda a outra. As características hereditárias são bem visíveis, elas são fáceis de ser observadas, então por isso que ele utilizou as ervilhas. Se ele fizesse experimentos de hereditariedade com pessoas ou com animais, pense, ele ia morrer e não ia conseguir terminar todos os estudos, né? Porque o ciclo de vida de uma pessoa, de um animal, é muito longo. Então, para a gente ficar observando as pessoas fazerem um cruzamento, né? Fazerem um filho, esperar o filho nascer, ver como são as características, pense, demora demais, né? Então, por isso que ele escolheu ervilhas, por serem plantas de fácil cultivo, rápidas para se desenvolverem, serem fáceis de observar as características, né? É muito fácil você observar como é o formato da vagem, a cor da semente da ervilha, a cor das flores, enfim. São essas características bem fáceis de serem observadas, então por isso que ele utilizou as ervilhas, tá? Aí o que ele fez? Ele pegou ervilhas que ele chamou de puras, né? Que são plantas que ele foi estudando durante pelo menos 2 anos e elas se autofecundavam, então essas plantas elas eram puras, não tinham mistura com outras plantas. Ele analisou esse tipo de planta. O que ele fez? Ele pegou dois tipos de ervilhas, né? As ervilhas que tinham a sementinha lisa, a ervilha lisa, e uma outra espécie de espécie não, desculpa, um outro gênero de ervilha que tem a sementinha rugosa, né? Ela não é lisinha, ela é toda trabalhada. Ele fez o cruzamento entre a lisa e a rugosa, esperando que os filhinhos desse cruzamento desses dois tipos de ervilha saísse um meio termo, nem bem lisa e nem bem rugosa. Mas quando ele percebeu que os filhinhos dessa ervilha nasceram, né? Todas as ervilhas nasceram com as bolinhas, né? As ervilhas todas eram lisas, não tinha nenhuma rugosa e nenhuma que era meio termo, era tudo liso. O que ele fez? Ele pegou duas plantinhas que tinham as ervilhas lisas desse nascimento aqui e cruzou essas duas, né? Cruzou entre si as lisas. Ele percebeu o quê? Percebeu que nasceram, a maioria nasceu lisa, 75% delas nasceram lisas e 25% delas nasceu rugosa. Então, o que ele concluiu? Ele concluiu com esse estudo que se a maioria das ervilhas, mesmo cruzando com as rugosas, nasceram todas lisas, cruzando as duas lisas, nasceu um mínimo de rugosa e a maioria nasceu lisa, ele concluiu que a característica sementinha lisa é uma característica que se sobressai sobre as outras, né? Ela domina a característica rugosa. Aí então nasceu esses termos chamados dominante e recessivo, né? Então, aquela característica que domina sobre a outra, a gente diz que é uma característica dominante. Aquela que fica escondidinha, que não aparece, a gente chama de recessivo. Então, nesse estudo aqui, ele percebeu que a característica ervilha lisa é uma característica dominante.
porque a maioria das ervilhas nasceram lisas, né? Então, com esses estudos baseados em todas essas observações de Mendel, surgiu então o princípio, né? Surgiu uma lei que diz que todas as características de um indivíduo elas são determinadas por genes, que durante a formação dos gametas esses genes se separam. Então, lá dentro do núcleo, onde nós temos lá os nossos cromossomos, né, os nossos genes, para cada característica que a gente tem, sempre nós temos um parzinho de genes. Só que quando vai formar o óvulo e o espermatozoide, esse parzinho de genes, ele se separa. Então, eu vou ter óvulos com um tipo de gene e outros óvulos com outros tipos de gene. Mesma coisa acontece com os espermatozoides, né? Então, todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas. Assim, o pai transmite metade das suas características para o filho e a outra metade quem transmite é a mãe para esses filhos, para esses descendentes, né? Então, quando a gente diz que a gente tem uma determinada característica, como por exemplo, eu tenho olhos escuros, né? Então, e eu tenho o meu genótipo azão-azinho, significa que um desses A, ou o azão ou o azinho eu recebi do pai, e o azão ou o azinho eu recebi da mãe, né? Lembrando que a gente já viu na aula de ontem que essas letras maiúsculas e minúsculas são letras padrão, né? A gente convenciona elas como sendo o nome daquele determinado gene. Enfim, poderia ser qualquer letra, né? A gente usa o A, o B, o C, não importa, tá? O que a gente tem que lembrar é que a letra maiúscula sempre indica dominância e a letra minúscula sempre indica recessividade. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que vimos na aula de ontem, é que quando eu tenho esse tipo de genótipo azão-azão, as duas letras são maiúsculas, né? Eu digo que as duas letras são iguais, então eu chamo isso de homozigoto. Como as letras são maiúsculas, eu chamo de homozigoto dominante. Quando é azinho-azinho, também são duas letras iguais, então é homozigoto. Como é azinho-azinho, letra minúscula, eu chamo ele de homozigoto recessivo, tá? E quando eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula, como por exemplo azão-azinho, são duas letras diferentes, eu chamo esse indivíduo de heterozigoto, tá? Aí aqui, o que é feito? Quando eu quero saber se eu sou homozigoto dominante ou se eu sou heterozigoto para uma determinada característica, eu não sei, eu realizo um cruzamento que a gente chama de cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? O cruzamento teste é cruzar o seu genótipo que você não tem certeza se você é heterozigoto, azão-azinho, ou se você é homozigoto dominante, azão-azão. Então, eu cruzo esse genótipo que eu tenho dúvida, veja que eu coloquei um ponto de interrogação aqui, porque pode ser que seja um azinho, na verdade que eu mudei de letra, né? Um V, um Vzinho ou um Vzão, não sei, né? Então, eu faço o cruzamento com um genótipo recessivo, azinho-azinho. E aí, eu vou saber, então, qual será o possível genótipo dessa pessoa para aquela determinada característica, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a questão das ervilhas, né? O cruzamento das ervilhas verdes, que é uma característica recessiva, azinho-azinho, Vzinho, e as ervilhas amarelas, que é uma característica dominante, a cor amarela na ervilha é dominante. Então, ele pode ser dominante homozigoto, Vzão, ou pode ser heterozigoto, né? Um Vzão, um Vzinho. Como eu não sei qual que é a minha outra letrinha, porque o amarelo se manifesta tendo pelo menos uma letra maiúscula, né? Um Vzão. Eu não sei o que vem depois, se a ervilha amarela é um Vzão ou um Vzinho, então eu faço esse cruzamento, né? Vzão com Vzinho, tem um Vzão amarelo, porque o amarelo é dominante. Cruzo esse Vzão com esse Vzinho, e eu tenho Vzão, tenho um Vzão
é dominante, então vai ser amarelo. Como nasceram ervilhas verdes e verde é recessivo, significa que para ser verde tem que ter 2 vizinhos. Então, nesse caso aqui, o genótipo desta ervilha que eu não sei é vezão, vizinho. Então, eu já não tenho mais dúvida, não tem mais esse ponto de interrogação porque eu já descobri, né? Aí, continuando esse estudo, né, da primeira lei de Mendel, eu coloquei um exemplo aqui bem fácil, bem simples, para a gente entender isso com a gente, né? Vamos esquecer um pouco as ervilhas agora. Então, vamos supor que eu coloquei você, porque eu não sei se quem tá lendo é um menino ou uma menina. Então, você tem olhos castanhos e é heterozigoto, tá? O seu parceiro, a sua parceira tem olhos azuis. Olhos azuis é uma característica recessiva. Olhos castanhos é uma característica dominante. Eu quero saber quais são a cor dos olhos dos filhos que você, olho castanho heterozigoto, vai ter com esse parceiro, essa parceira, olho azul, que é recessivo. Então, o que eu preciso saber para entender, né? Como que os filhos serão? Então, primeiro eu tenho que retirar alguns dados dessa situação, que é saber qual é o genótipo das pessoas envolvidas. Qual é o seu genótipo se eu digo que você é heterozigoto? Se você é heterozigoto por uma determinada característica, eu digo que o teu genótipo é azão-azinho, certo? Se eu estou dizendo que os olhos azuis é uma característica recessiva, ele tem que ser minúsculo. Então, olhos azuis é azinho. Então, como eu já sei que um dos envolvidos é azinho, o outro é azinho, agora eu vou fazer um cruzamento como esse que Mendel fez para descobrir a cor do olho dos filhos, né? A porcentagem de possibilidades que a gente pode ter de filhos com cor de olho castanho ou azul. Para isso, a gente tem uma técnica que foi desenvolvida por um geneticista chamado Reginaldo Punet, que é o quadro de Punet, né? Tem o sobrenome dele ali porque foi ele que criou esse quadro. Então, essa técnica consiste em um quadro, onde eu coloco nesse quadro os genes que estão nesses gametas, né? Então, eu separo aqui em parte feminina, esse símbolo aqui são os gametas femininos, e aqui o masculino. Então, digamos que a mulher é azinho, que é a que tem olho azul, né? E o homem é azão-azinho, porque ele tem olhos castanhos. Para fazer o cruzamento, eu separo, né? Então, o azão num quadrinho, o azinho no outro, que é a característica do homem, e numa outra linha eu coloco a característica da mulher, o genótipo, que é azinho. Para fazer esse cruzamento, como é que eu faço? Eu pego um gene do pai com um gene da mãe. Então, fica assim, ó. Pegando o gene azão do pai com o azinho da mãe, eu tenho o indivíduo azinho. Agora, eu vou fazer o cruzamento com outros gametas. Esse azão com esse azinho. Eu vou ter o indivíduo azão-azinho também. Agora, eu vou pegar o outro gameta. Eu vou pegar o gameta azinho do pai com o azinho da mãe e eu vou ter um indivíduo azinho. O gameta azinho do pai com o outro azinho da mãe e eu tenho outro indivíduo azinho. Então, o que significa isso aqui? Significa que eu tenho a possibilidade de 100%, que são esses 4, né? Eu tenho a possibilidade da metade dos filhos nascerem com olhos castanhos e uma outra metade nascer com olhos azuis. Então, o que é o genótipo? O genótipo é o tipo de gene, né? Azão-azinho, azinho. Então, quais as possibilidades de genótipo dos meus filhos aqui nessa situação? Metade deles vão ser heterozigotos e a outra metade serão homozigotos. Esse é o genótipo, quer dizer, o tipo de gene. Se eu quero saber a cor, quero saber a característica que esses genes vão me dar, aí eu estou falando de fenótipo. Fenótipo é aquela característica que aparece,
né? Que é determinada pelo gene. Então, por exemplo, o fenótipo de quem é azão azinho é olho castanho, que é dominante, por isso tem uma letra maiúscula. O fenótipo de quem é azinho azinho é olhos azuis, que é determinado por 2 alelos recessivos. Então, como eu tenho dos 4 que representam 100%, eu tenho 2 olhos castanhos, eu tenho a metade, 50%. Essa é a possibilidade. E dos 4 eu tenho 2 azinho azinho, né? Metade, 50% de olhos azuis. Então, se alguém tem olhos castanhos e tem um filho com uma pessoa de olhos azuis, qual a probabilidade deste casal ter filho de olhos azuis? 50% olhos azuis, 50% olhos castanhos. Entendido? Vamos ver mais um exemplo que eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí, né, na cabeça de vocês para ver se vocês entenderem, tá? Então, o exercício é o seguinte: em uma raça de gato, não sei se é vira-lata, se é siamês, não importa, né? Em uma raça de gatos, o pelo preto do gato é condicionado por um gene dominante. Vamos colocar aqui bezão, tá? Então, significa o quê? Que se esse gato tem pelo preto, não tem jeito. Ele tem que ter pelo menos um gene bezão. E o pelo branco é determinado pelo alelo recessivo bezinho. Então, se o gatinho tem pelo branco, significa que ele é bezinho. Bezinho, bezinho, para ser branco. Porque essa característica recessiva, ela só aparece quando o gene recessivo está em dose dupla, né? Quando o alelo é duplo, bezinho, bezinho. E como o preto é dominante, não importa qual vai ser o outro gene. Se vai ser bezinho, se vai ser bezão, não importa. Tendo pelo menos um bezão, significa que ele é dominante, que ele vai ser preto, certo? O que eu estou querendo saber? Eu estou dizendo que do cruzamento de um casal de gato preto, significa que esse casal é preto, significa que eles têm pelo menos um gene bezão cada um. Aqui eu coloquei os genes da gata e aqui eu coloquei os genes do gato, macho, tá? Eu tenho uma informação muito importante aqui. Diz que os dois são heterozigotos, então significa que os dois têm letrinhas diferentes. Um bezão e um bezinho para ela, um bezão e um bezinho para ele. Isso significa pelo preto. Para fazer o cruzamento, eu tenho que separar esses genes, esse parzinho de alelo. Então, o B vai num quadrinho, o Bzão vai num quadrinho, o Bzinho vai no outro. O Bzão do gato vai num quadrinho e o Bzinho do gato vai em outro. Agora eu faço o cruzamento. Um gene dele com um gene dela. Aqui eu tenho Bzão, Bzão. Agora eu vou cruzar esse gene dele com esse gene dela e eu vou ter aqui um gato Bzão, Bzinho. Falta cruzar esse de baixo. Então, eu vou pegar esse Bzinho e vou cruzar com esse Bzão dela. Eu vou ter um gato Bzão, Bzinho. Agora, eu vou cruzar este Bzinho com este Bzinho e eu vou ter um gatinho Bzinho, Bzinho. Então, o que eu tenho aqui de possibilidades? Espero que os filhotes nasçam de que forma? Será que eles vão nascer pretos, todos? Será que todos vão nascer brancos? Será que alguns vão nascer pretos e alguns vão nascer brancos? Qual será a probabilidade aqui? Então, lembrem, como o preto é dominante, Bzão, tendo pelo menos uma letra B maiúscula, tendo um Bzão, significa que o gato será preto. Para ser branco, tem que ter 2 Bzinhos. Olhando o resultado do cruzamento aqui, eu percebo que eu tenho 1, 2, 3, que tem pelo menos um Bzão. Esse, no caso, é um homozigoto dominante, ele tem 2 Bzão. E esses outros 2 filhinhos aqui serão Bzão, Bzinho, heterozigotos. Mas são 3 gatinhos pretos. E apenas um ficou com o genótipo Bzinho, Bzinho, né? Um Bzinho do pai e um Bzinho da mãe. Então, esse aqui vai ser branco.
4 cruzamentos são meus 100%. Como eu tenho 3 pretos, significa que 75% desse cruzamento eu terei gato com pelo preto, né? E somente umzinho que representa 25% dos gatinhos que vão nascer com pelo branco. Então, essa é a probabilidade de nascerem gatos pretos e brancos se os pais desses gatos forem heterozigotos para pelagem, certo? Entendido? É isso aí. Vou deixar um exercício ali para vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, me chame.